Hello. Oi, oi. Estamos aguardando o Sati que está entrando. Olá, querido. Tá me Olá! ouvindo? Que saudade, Julie. Tô Ai, que super coisa feliz. boa! Muitas saudades. Como é que tá a conexão? Porque eu tô fora de São Paulo, às vezes a conexão dá umas paradas por Vou só aqui. aumentar a luz aqui, na verdade. Pronto. Não, a conexão parece ótima. Ótimo. Bom, primeiro, muitas saudades de você. Que bom te ver, mesmo Nossa, virtualmente, super né? saudade. Super. Olha, abraço, ele tem dois componentes. O primeiro é o abraço físico e o segundo é a energia que passa. O físico eu não consigo, Julie, mas o abraço de energia, sinta esse carinho, Que delícia, que porque delícia. é de coração. É de coração. Eu acho que, bom, para quem já é nossos seguidores e acompanha as lives da Ropo, e, enfim, eu sou a Julie, diretora da Ropo, e o Sati é assim, primeiro, ele é um grande amigo, assim, uma pessoa que eu gosto muito, muito, assim, do fundo do meu coração. E além disso, ele é assim, ele é um grande ser de luz. E isso é assim, o Sati entra em qualquer lugar e ele é realmente pura luz. Ele transforma qualquer lugar que ele chega. Então a energia pode estar pesada e ele consegue transformar ela numa coisa leve. É uma coisa muito impressionante mesmo. Eu já presenciei, já vivi isso algumas vezes com o Sati. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco de meditação e também um pouco de como fazer, né, da escuridão virar luz. E de como. Porque o Sati é o cara para a gente falar sobre isso. Então, a gente se conhece já há bastante tempo, né? De e a caminhada dele é maravilhosa. Ele morou 7 anos num monastério, ele aprendeu muito e ele veio aqui para ensinar a gente a ter uma vida melhor. Então, primeiro é um grande prazer estar aqui junto, muito prazer, estou muito feliz. Também. E a ideia é a gente partir um pouquinho para essa coisa mais de meditação, porque o Sati é um grande mestre disso, ele tem um livro que fala de meditação, ele tem um aplicativo, o aplicativo da Vivo é o Sati que guia toda a meditação. Então, ele é um cara que, assim, um grande mestre. Então, queria dar um pouco para assim a palavra a você para você iniciar e sentir aí como a gente entrar um pouco mais nesse tema de o que seriam as meditações. Tem alguma meditação que é ideal para cada pessoa? Que benefícios que traz? Enfim, a gente tentar falar um pouco, trazer isso. Vou primeiro, primeiro, Julie, eu preciso responder, porque veio essa avalanche, assim, de bem-querer e de carinho, de amor seu. Gente, olha, se alguém gosta que eu tô no Brasil, vocês vão lá e agradeçam a Julie. Porque ela é uma das responsáveis de falar assim, não, fica aqui pelo Brasil, para de viajar pelo mundo, as pessoas vão precisar de você aqui, você fala português, Sati. E aí, realmente, eu fui ficando por aqui, fui começando a dar aula. E isso que ela fala de mexer nas energias do lugar é muito interessante porque realmente, quando a gente aprende a meditar muito, a gente fica muito bom em meditação. O resto a gente está aprendendo. Mas a gente fica muito sensível a energias. Então você entra num lugar e se você percebe que a energia não está boa, em vez de simplesmente reclamar, você começa a falar assim, bom, eu descobri que cada ser humano tem um poder de emanar energias. Inclusive, é involuntário. Se você está com uma energia pesada, você vai ser aquela energia que vai trazer aquele negócio ruim para a sala. E também pode, é meio como respiração. Ela é involuntária, mas você pode falar assim, não, não, eu vou controlar. E aí você pode se concentrar e aprender a trazer uma energia linda. Mas essa história de fazer faxina energética nos lugares que eu realmente faço parece glamouroso só quando a Júlia descreve.
Não, mas é Mas é transformador, verdade. né? É transformador, porque eu já É. tive em alguns lugares, inclusive até na minha casa, né? De repente tá de um jeito e o Sati entrar e ele conseguir realmente mudar completamente a energia do lugar e da pessoa, né? Então eu E sabe acho o que é muito que lindo? O que eu acho muito lindo é que qualquer ser humano tem essa capacidade. Então, a diferença é que realmente eu fui muito treinado para fazer isso. Mas a verdade é que a gente meio que abre mão do nosso poder, porque a gente acaba falando assim: ah, eu vou estar numa energia boa se o dia for legal. Se as pessoas me tratarem bem, você acaba terceirizando, dando poder para os outros. Mas o legal é a gente pegar esse poder para a gente e falar assim: eu tenho o poder de impactar a consciência, a amorosidade, a luz e a energia de qualquer lugar que eu passe. E todo mundo tem esse poder, todo mundo é meio portador da luz. É que aí a gente pode ser treinado, e aí que entra a meditação. Você perguntou se tem uma meditação ideal para cada pessoa? Júlia, eu vou responder de um jeito diferente, inesperado de um monge, mas você vai entender muito bem. aqui, né? Eu acho que é como perguntar se tem um beijo ideal. Eu acho que tem o beijo que mais combina com você. A pessoa que combina, o momento que combina. E aí, claro, tem umas coisas que não vão funcionar para ninguém. Mas tem as meditações que vão encaixar direitinho na sua necessidade daquele momento. E tem outras que são mais amplas. Então, para dar um exemplo, essa meditação que eu sei que você gosta muito, que é de fazer o mantra Om. Gente, fazer mantra não é só fazer mantra, você tem que sentir o que você está produzindo. Senão você não cria esse feedback loop, né? Então, não é só fazer om, 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 om. Então você fala e sente. Aí você sente aquele instante e continua. E como se fosse uma escada de muitos degraus, isso vai criando algo pelo qual muita gente diferente, Júlia, consegue subir. Essa é uma das meditações mais populares, porque combina com muita gente. Agora, vamos dizer que eu faça uma meditação, como eu fiz outro dia, que é uma meditação da gente se sentir abraçado pelo silêncio da noite, a gente mergulhar na nossa quietude. Já não serve para todo mundo, porque nem todo mundo vai estar naquele momento de eu quero me recolher, mergulhar, relaxar em mim. Tem gente que está falando assim, não, eu preciso meditar, porque depois eu tenho uma reunião. Eu preciso meditar, porque depois eu preciso estar afiado. Então, existem meditações com amplo alcance. E tem meditações que são mais específicas, mas todas elas são o seguinte, gente. É mexer nas alavancas para você encontrar a luz que já era sua. A gente vai deixando que o mundo nos deforme, igual carro batido. Dá uma amassadinha aqui, dá uma amassadinha ali, dá uma amassadinha lá. E aí quando a gente vê, a gente se deformou. Então yoga faz isso. Yoga isso desfaz isso, né? Yoga te traz de novo para o seu centro. E meditação é a extensão da yoga no invisível. É a extensão dos asanas no sutil. Mas é a mesma coisa. Reequilibra, alonga, alinha, aí você termina. E uma meditação boa, ou uma sessão boa de yoga, você termina falando assim: nossa, isso sou eu. Aquilo ali não sei o que era, mas não era eu não. Esse Uhum. sou eu. Falando em yoga, você acha que a parte do Shavasana, né, que é o final da yoga, onde todo mundo deita e fica na postura do cadáver, integrando toda a prática, ela também não deixa, ela é uma meditação? Claro que é. É uma meditação sim, e ela é uma meditação com uma finalidade muito específica, que é o relaxamento e o aprofundamento. Para que você não deixe que a sua mente, correndo, pegue e domine você de novo. Porque muita gente, quando termina a aula de yoga, a mente das pessoas acalma um pouco durante a prática, né, de yoga. E aí a mente de gente muito acelerada, a mente fica meio que olhando de fora, falando assim: vai terminar essa aula? Eu tenho um monte de pensamentos para pensar. E aí ela te abocanha de novo depois. Quando você termina com uma breve meditação com Shavasana, você... E tem uma história muito legal de Shavasana, já te conto já.
Quando você termina na posição de Shavasana, você basicamente diz para a mente, eu quero manter essa nova modalidade de mim mesmo que eu atingi através do yoga. Então não vem que não tem me trazer 1 milhão de pensamentos, porque essa paz é como eu realmente sou. O resto era um excesso de hiperestímulos que vem do mundo de fora. Que eu ia contar de... Faz sentido? Não, todo sentido. E você acha que a gente consegue, por exemplo, dentro da prática da yoga, ou mesmo durante o nosso dia, estar num estado meditativo, mesmo sem meditar? Né? Ou no mínimo de atenção mais plena, ou mais consciente? Como que é isso? Eu não sei como seria a meditação se não desse para fazer isso. Super dado, tá? Mas eu acho que eu não ia gostar tanto da meditação se ela só funcionasse no momento de meditar. Eu acho que não existe uma alegria que seja verdadeira, que não deixe você com um sorriso para o resto do dia. Portanto, não pode existir uma meditação que não vai deixar você com uma paz para o resto do dia. Claro que alguém pode pisar no seu pé e você esquece daquilo, mas tem que prorrogar sim, tem que propagar sim. Existe até uma palavra em Shum, que é Niimf, é uma língua de meditação que eu aprendi, que significa manter a consciência elevada entre uma meditação e outra. Então a analogia que a gente faz, gente, é assim. A rua tem postes. E esses postes têm fios de energia. Então um poste vem e ele eleva os fios. Aí o fio desceria até outro poste. O legal, se os postes forem as meditações, é você manter o fio quase retinho, ele desce muito pouco entre uma meditação e outra. Então, a gente não quer que o fio desça, a nossa consciência desça e arraste no chão. A gente quer que entre meditações, a gente se mantenha pelo menos mais ou menos próximo daquele estado, que a gente descobriu que é mais verdadeiro. Isso que é legal da meditação. Você não descobre uma versão calma de você. Você descobre uma versão mais verdadeira de você. Menos hiperestimulada, menos deformada pelo mundo. Né? E você acha que durante o dia, se você está num dia corrido, cheio de coisas e tal, e você faz pequenas meditações durante o dia para exatamente tentar não te deixar completamente desconectado ou não baixar tanto a vibração, isso faz sentido ou faz mais sentido ter um tempo maior para você, ou sei lá, na hora que você acorda, todo mundo fala que a hora que acorda, teoricamente, é a melhor hora, não sei se você concorda com isso, mas, ou antes de dormir, enfim, para cada um tem um relógio biológico, mas essa coisa de ter pequenos momentos, nem que seja de 3 minutos, 5 minutos, de conexão e de alguma atividade mais meditativa, faz sentido isso? As melhores meditações são aquelas que a gente faz realmente no amanhecer ou quando acorda e antes de dormir. Elas, em geral, são mais potentes, a gente tem um pouco de proteção, quietude, as portas se fecharam, as crianças estão na cama e tal. Então a gente tem meditações mais profundas. Mas a meditação, ela tem que te servir no momento de emergência. Não adianta a boia que ficou lá na margem do rio não vai te salvar. Então, o que a gente faz é ter uma meditação legal. Tem gente que fala para mim, olha, eu só consigo meditar no fim de semana. É melhor do que nada. Mas aí no fim de semana ela eleva o poste dela, bem alto. E aí ao longo da semana, a pessoa vai usar práticas como... Primeiro, olha como meditação ensina coisas que depois você usa. Primeiro, a velocidade da sua respiração será a velocidade dos seus pensamentos. Então, se sua mente começa a te dizer assim, nossa, porque vai dar tudo errado, porque isso aqui vai cair, porque eu vou tomar bronca, porque não vai dar certo, porque... Rápido, rápido. Para. Inspira pelo nariz mesmo, ninguém percebe. Inspira. Pausa 1, 2 segundos. Solta, solta, devagar. Tem que soltar mais devagar do que o ar entrou. Puxa quase como até o umbigo. Inspira. Solta o ar mais devagar do que ele entrou. Eu me lembro um dia, Julie, estava com 2 amigas muito queridas que estavam hiper empolgadas com um projeto e elas aceleraram. Sabe quando você passa da empolgação e entra no descontrole? Elas aceleraram loucamente no almoço que a gente estava. E aí, se eu entrasse na conversa junto, elas iam me hiperacelerar. Então eu comecei a respirar. Sem falar nada. Soltava o ar
E aí deu uns 5 minutos, elas perceberam, elas falaram, sabe, você não vai falar nada? Aí eu respirei, soltei o ar, falei, então, gente, querem saber a minha opinião? E aí a opinião veio com um poder de síntese muito melhor. Falei, gente, é isso, isso, isso. Porque como eu não tinha entrado naquela rotatividade, daquela loucura toda, eu estava mais direto e mais centrado. Então, primeiro, velocidade da respiração e velocidade dos pensamentos tá juntinha. Os pensamentos saíram no controle, controla a respiração, que aí tudo volta. E Então quer dizer segundo, que você fica mais eficiente quando você está com os pensamentos mais, quando o fluxo dos seus pensamentos fica mais ordenado. muito, Julie, porque não é que você se torna Aí, menos capaz de fazer. Pelo contrário, você se torna mais afiado. Quer ver? Você provavelmente conhece uma pessoa que fala muito e te dá detalhes demais, a pessoa parece que não consegue capacidade resumir. de síntese zero, né? Muitas Isso. pessoas. Uma pessoa que tem síntese zero, o que acontece com ela é que ela não aprendeu a conversar consigo mesma. Ela não tem diálogo interno. Porque o que é o diálogo interno? Bom, eu vou conversar com a Julie. A gente vai fazer uma live da roupa. Nessa live da roupa, eu tenho que estar assim, assim. Eu já resolvo muitas das questões antes de falar com você. E a hora que eu falo com você, eu já chego com realmente o que a gente precisa interagir. Tem algumas pessoas que elas fazem a conversa interna no público. E aí elas não conseguem ter concisão. Quando você está lá respirando, você vai se colocando dentro, os seus pensamentos vão se reorganizando. E aí você, em vez de atacar 15 pontos, você chega naquele ponto que realmente é o que te importa. Então aumenta a eficiência. Essa história de que meditação é só para acalmar, não é assim que funciona. Ela realmente te organiza internamente. Então o primeiro A ponto é... ciência hoje. Continua, Não, não, por continua. favor, Júlio. Não, 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 por favor, É por favor. papo. Não, tá, depois eu continuo. Eu só ia terminar o seguinte, porque eu disse que duas coisas para a gente fazer fora da meditação que nos ajudam. Primeiro, a respiração, velocidade da respiração e velocidade dos pensamentos. E o segundo, maravilhoso, é a observação dissociada. Como assim, observação dissociada? Quando a gente é criança, infantil, a gente está com raiva, a gente diz assim, nossa, eu estou fervendo de raiva. Depois que você fica um pouco mais maduro, pode observar, você começa a falar assim, eu tenho uma raiva. Está me pegando uma raiva. Por quê? Porque ela já não está mais te possuindo, ela está te incomodando. Então o que a gente faz? Quanto mais a gente tem essa observação dissociada, mais a gente vai ter um domínio da nossa máquina, do nosso ser. Eu posso dizer assim, nossa, tem um medo que está vindo, e esse medo ele está me assustando um pouco, ele está me deixando inquieto, mas eu não vou deixar ele grudar em mim. Ele fica aqui, eu estou olhando o meu medo. Eu estou olhando o meu incômodo com essa pessoa. Porque a hora que aquele incômodo gruda em mim, eu vou levantar e gritar com ela. Então aquela pessoa está me irritando, mas eu seguro aqui e falo, não, 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 não. Eu estou vendo a minha irritação, ela é verdadeira, eu aceito, mas eu tenho essa dissociação. Então dissociar-se traz clareza. E respirar profundamente traz síntese. E aí você acerta direito o ponto. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente está dentro da situação, a gente tem muito mais dificuldade em enxergar do que quando a gente vê de longe, né? Por isso que a gente normalmente dá conselhos muito melhores para os outros do que o que a gente faz na nossa vida, né? Então, quando você tem essa capacidade de conseguir olhar para você mesmo, mas de outro olhar, você consegue ter um, uma solução, né, dos conflitos, enfim, de tudo de uma forma muito mais fácil, né? E Julie, talvez menos doída, quando, né? quando eu estou com a mente bem clara, às vezes, quando eu preciso resolver umas coisas, eu marco uma reunião com o Satyanata. De verdade, de verdade. E isso é super legal pelo seguinte, por exemplo, se eu tenho algo que está me preocupando, um assunto para resolver, pode observar que esses assuntos que ficam pipocando na nossa mente é porque você não conseguiu decidir nada sobre eles. Quando você decide, você pode até ficar triste, mas eles, né? Então fica pipocando e eu falo, não, 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 eu tenho um horário comigo mesmo, está marcado. E eu realmente faço. Então, em algum momento, no mesmo dia, no fim do dia, no dia seguinte, eu respiro, eu medito, eu faço uma oração. E aí eu falo, bom, agora que eu estou no melhor de mim, eu vou olhar isso aqui. E o princípio que eu aprendi lá no monastério é mais ou menos assim. Tome as decisões quando você está no melhor de você. E obedeça no resto do tempo. Então você tem que ser o seu general.
Você tá bem, tá feliz, fez aquela resolução, respirou, tá com a consciência elevada, decide, eu vou fazer isso. Aí quando você tá ao longo da semana, as pessoas te pressionando, o negócio está difícil, você simplesmente não revisa aquela decisão maior. A não ser que seja óbvio, Uhum. né, que ela está errada. Você fala, não, 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 não. O meu chefe, que sou eu mesmo, decidiu. Depois eu posso ir lá falar com o meu chefe, mas nesse momento eu vou continuar. E isso dá uma maturidade, dá um autocontrole, dá uma clareza super legal. Mas você muda de ideia, por exemplo, vamos dizer que você tomou essa decisão num momento ótimo, maravilhoso, mas depois, sei lá, você ouviu outras coisas, sei lá, Só se vem pensou novas em... informações. Quando Aham. chega uma nova Só se informação, eu vem... falo, opa, mudou tudo. Tá, tá. Se Mas se tá não tudo vier igual, mas me nenhuma deu nova informação, preguiça. Oi? tá. Se tá Interessante tudo isso. igual, Eu mas é sou... porque eu tô com preguiça, ou porque foi difícil, ou porque não sei. Não, não, não. Segue, né? E depois eu reviso. E isso é importantíssimo, principalmente em situações de tensão. Então você pode decidir assim, não, olha, eu vou entrar naquela reunião, eu vou tratar essa pessoa assim, 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 e minha postura vai ser essa. Decida. E a não ser que alguma informação muito relevante te mude tudo, mantenha. Porque sob emoções, a gente não decide muito bem. A gente decide bem quando a gente está se sentindo amplo. E a meditação ajuda muito isso, no acalmar das emoções. As emoções trazem uma urgência falsa, que distorce a nossa cognição. Perfeito, muito, muito bom. E o que eu ia perguntar aquela hora é assim, hoje em dia a medicina, ela estuda muito a meditação, né? Como uma Uhum. forma de sanar uma série de questões e até de curar doenças, enfim, depressão, etc. Como que você, o que você, além dessas coisas que você falou, acha que dentro do corpo físico você consegue atingir meditando todos os dias, tendo isso como uma prática? Eu vou dar uma resposta um pouquinho mais longa, mas vamos lá, porque ela é muito interessante. O corpo da gente é uma máquina muito complexa, super ultra complexa. E esse corpo, ele tem algumas, pelas particularidades de como ele tem os jeitos da gente hackear. Muito interessantes. Então, por exemplo, a gente não foi programado para ter medo de deadlines, de prazos que estão estourando, medo de tomar multa no trânsito. Não foi programado, assim, gente. Milhões de anos de evolução, não tinha multa de trânsito na Idade da Pedra. Mas a gente foi programado para ter medo de ser comido pelo tigre. Inclusive, Julie, isso é um, uma anomalia cognitiva super importante para a gente aprender a ser feliz. É chamado do paradoxo do viés do tigre, que é o seguinte. Os nossos antepassados estavam lá nas cavernas. Se chegava alguém para os nossos antepassados e falava assim, nossa, vi uma flor linda aqui fora. Quem levantou e foi ver a flor sobreviveu. Quem não levantou e não viu a flor também sobreviveu. Então, não mudou a genética. Tanto Uhum. faz. Entretanto, quando alguém chegava e falava assim, gente, um leão está vindo nos comer. Quem não levantou e saiu correndo morreu. Então, todos os nossos antepassados são os que fugiram do leão. Agora, alguns são os que viram a flor, outros não viram. Então, está muito mais forte no nosso DNA a fuga, a luta, a sobrevivência, do que a apreciação da beleza, do que o Uhum. encantamento. Quer dizer, Darwin ainda está vivo como a sua fonte de sobrevivência completamente. Totalmente. Está no nosso Aham. corpo. E Mas aí a gente tem que aí. fazer um esforço para sair disso, né? Uhum, uhum. Para sair desse automático. Então, o que acontece com esse corpo, que ainda é tão darwiniano, né? Ainda é tão marcado por Darwin, por assim dizer. Quando eu tenho medo, medo de tomar uma multa, medo de alguém que eu amo entender errado o que eu falei, são jogadas na minha corrente sanguínea substâncias e hormônios que são muito parecidas da que aquelas que eram necessárias para eu fugir do tigre. Sabe por que que quando alguém te dá uma má notícia, o coração começa a bater rápido? Porque ele está bombeando sangue para você poder correr e salvar a sua vida. Por isso que o coração dispara, por isso que a gente sua, por isso que a pupila dilata. Então o que a gente faz através de uma meditação ou de uma respiração é falar com o corpo na língua dele.
Porque se alguém me conta uma má notícia, meu coração dispara e eu começo. Inspiro o ar, solto o ar. Se eu me sento, se eu relaxo os músculos, o corpo recebe a seguinte mensagem: não era tigre. Tá. Estou no controle, Tá teoricamente. tudo bem. E Tá. Não aí, preciso entrar no modo sobrevivência. Tá. não é para fugir. E aí, Uhum. embora isso comece no mundo abstrato das ideias, vai tendo um efeito concreto, vai tendo um efeito nos hormônios, vai tendo um efeito no envelhecimento, baixa cortisol, que é o hormônio que causa nosso pique do dia a dia, mas ele em alta, ele dá insônia e causa envelhecimento precoce. A meditação diminui colesterol, meditação, inclusive leva você a uma atenção e um autocuidado. Isso de diminuir colesterol, o efeito é menor do que o do cortisol. O cortisol é muito mais observável. E isso de você meditar te leva para um autocuidado que de repente você está observando mais, está se cuidando mais. E você está vendo que muitas coisas que as pessoas reagem super forte são opcionais. Eu posso decidir não reagir, porque não é o tigre. Uhum, Então eu me uhum. Então você dissocio, acha que, por né? exemplo, em períodos onde a sobrevivência é um fator relevante, então, sei lá, períodos de guerra, ou até, se você for pensar, até no momento que a gente vive hoje, Covid, que não deixa de ser, de alguma maneira, um instinto de sobrevivência, isolamento social e tudo mais, você acha que a gente tende a ir para uma coisa mais darwiniana no sentido de instinto? E aí, em que momento que a gente religa essa coisa de prestar mais atenção e de entrar para uma coisa mais sutil e, e ter um pouco mais do controle no sentido de ficar mais em paz? Eu vou te contar um experimento muito interessante. Quando os cientistas pegam ratinhos e eles colocam ratinhos nas gaiolas e tal, e eles colocam um gato na sala, os ratinhos têm picos de estresse. Aí quando você tira o gato, dá 15 minutos, está tudo bem. Mas nós humanos, exatamente porque a gente tem uma capacidade de inteligência muito maior, o que essa inteligência faz? Ela faz a inferência. Não é porque o gato não está aqui que eu estou seguro. O problema é que isso vai gerando uma tensão mesmo quando o gato não está evidente, ou talvez mesmo quando o perigo não está aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar esse vírus, o risco é sério, ele tem uma taxa de mortalidade alta, enfim, o risco existe. Agora, como fazer para eu poder estar tenso no momento que eu tiver que estar tenso? Quer dizer, tenho que lavar minhas mãos, usar minha máscara, sair de casa, entrar em casa, mas poder relaxar. Como os ratinhos relaxam, tirou o gato, está ótimo. E Uhum, isso a gente uhum. faz com um domínio mental que a meditação ajuda muito. Porque o ego, isso é muito interessante, o ego está sempre um pouco desatualizado. A referência do ego não é o momento do Ela está agora. atrasada? Desatualizado, ele está defasado. Aham. A referência do ego não é o agora. A referência do ego é assim, o talvez, ou o ontem. As referências do ego são externas e distantes. O agora é diferente. Por isso que a gente usa atenção plena, que é uma técnica de meditação, das muitas, chama atenção plena ou mindfulness. É você ter atenção plena nesse instante, e aí você fala assim, tem gato? Não tem gato. Tem guerra? Não tem guerra. Tem vírus nessa sala? Não tem vírus nessa sala. Então respira, Sati, relaxa, tenha gratidão de estar vivo. Está falando com uma das suas melhores amigas, é o momento de ser feliz. Mas para isso acontecer, eu tenho que basicamente pegar o meu cérebro pela mão e falar assim, cérebro querido, para de ficar tenso. Então eu assumo o comando, né? Isso é E a meditação. gente que escolhe, né, no final das contas, né? Então, eu não sei, eu acredito, mas até quero compartilhar e te perguntar, que os nossos pensamentos também muitas vezes dominam o que vai ser as nossas experiências, né? E eu acho que assim, não é claro que você vai pensar, não vou pegar Covid, não, então você não vai pegar. Mas, de alguma maneira, a frequência do que você ouve, do que você assiste, do que você pensa, do que você fala, estão intimamente ligados a um pouco do que vai acontecer com você, ou no mínimo como que você vai reagir ao que vai acontecer com você. Isso faz sentido ou não?
A gente, concordo totalmente, a gente é muito mais poderoso do que a gente pensa. O que não quer dizer que a gente mude tudo. Mas a gente muda, sim, as probabilidades. É como se, sabe num jogo de tênis, aquela bolinha que bate na rede e aí ela pode cair para lá ou para cá? Isso aí é completamente suscetível a qual energia a gente está vibrando, qual caminho a gente está escolhendo. Né? Quero aprender pelo bem, quero aprender pela dor. Então, vibrar cria um campo de energia ao nosso redor que vai definindo que tipo de experiências eu tenho para aprender. E se eu estou vibrando umas coisas super pesadas, a possibilidade de eu atrair aquilo e gerar aquilo em mim é muito maior. Tanto no sutil, no psicológico. Então vamos pegar uma coisa que nem é tão mágico assim, místico. Vamos dizer um relacionamento. Uma pessoa que tem certeza que o amor não existe, ou que ele dá muito azar, não existe para ele. Tanto ele vibra aquilo energeticamente, como ele inconscientemente, ele vai escolher uma companheira, um companheiro, que tem uma grande chance de dar errado. Por quê? Porque aquela é a visão dele de mundo, e a gente não gosta de ter nossa visão de mundo recebendo um contraditório, sendo contradita. Então você realmente escolhe aquela pessoa que não vai dar certo, e aí você fala, viu como não dá certo? Eu estava certo disso. Que Então, você já tanto estava é algo atraído por isso, né? tanto é algo psicológico, quanto é algo energético. Então a gente tem um poder criador do que está ao nosso redor que não é absoluto, né? Depende de um monte de coisas. Eu acredito profundamente que não existem coincidências. Profundamente. Agora, eu não quero, por exemplo, gerar uma energia de descuido e aí eu abrir caminho para eu pegar esse vírus. Porque aí não vai ser uma coincidência. Eu criei uma energia de descuido, essa energia ressoou e trouxe algo, alguém vai ser descuidado comigo e eu pego. Então a gente tem um poder criador sim, mas é como se fosse uma sinfonia, Julie. E a gente controla vários instrumentos, mas não todos. Por isso a gente tem que ao mesmo tempo ter razão, consciência, cautela e mexer nas energias. Super assim funciona, é uma sinfonia. Perfeito, perfeito. Voltando um pouco para as técnicas de meditação, então a gente tem, né, com mantra, sei lá, tem com a luz, tem com mandala, tem a transcendental, enfim, conta um pouco das suas experiências de meditação e o que você acredita ser assim a solução ideal para você. Gente, eu Como que queria é? tanto meditar, tanto que eu larguei tudo aqui no Brasil e eu fui para um monastério super distante, fui morar numa cabana de madeira que a gente chama de caverna, mas ela é na verdade de madeira, que tradicionalmente nos milênios anteriores eram caverninhas que os monges moravam. Então eu larguei tudo e fui meditar, porque eu queria muito essa tal de meditação. E tem várias técnicas, mas eu fui descobrindo alguns segredos que eu acho que é até o tema dessa live, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eu tinha um engano, que eu achava que meditação ia ter muitos efeitos especiais. Mas é uma coisa assim, Transformers, Avengers, Steven Spielberg, e eu achava que eu ia sentar, fechar os olhos, minha aura ia se expandir, E ela e as chamas de luz e energia iam sair, e aí eu ia entrar em outras dimensões. E, gente, depois que você começa a ter uma expansão aqui da tua terceira visão, você começa a realmente enxergar energias, isso aí até vai entrando no seu repertório. Mas isso leva anos. E a meditação, ela não precisa ter efeitos especiais para estar funcionando. Isso é tudo loucura do nosso ego. A gente que faz essa exigência de blockbuster, acho que essas meditações Netflix, não é assim. No início, o que a meditação vai trazer para você, que é inegável, é um estado de maior veracidade. Tem um passo muito legal para a gente perceber se está conseguindo meditar ou não. Você identifica que está meditando porque você sai da meditação sentindo mais liberdade e mais expansão. Parece que algo saiu das minhas costas, algo que estava me encolhendo e me oprimindo, saiu. Não sei o que, mas saiu. Os primeiros sinais do seu contato com o seu eu interior são tão sutis, Julie, e eu achava que ia ter, assim, explosões. Então, observação. Essa observação fica muito mais clara, porque você não está gastando energia julgando. Mas não julgar não é observar, não é não observar.
Então você não julga, mas você vê. Essa pessoa está com a meia furada e ela veio sem tomar banho. Ah, então ele é um sujo. Não, não, não. Não julguei. Eu apenas estou observando que dessa vez ela não tomou banho. É neutro. Eu não preciso julgar, não preciso ter raiva, não preciso ficar com nojo. É neutro, mas eu observei. E a observação, por não perder energia julgando, ela vai ficando mais potente. Você percebe mais. Essa sensação de liberdade vai te pegando. E aí você vai se sentindo mais livre e você liga menos para a opinião dos outros, ao mesmo tempo que você tem mais carinho pelos outros. E você vai sentindo, progressivamente, energias. E isso é muito importante na meditação. Então eu, lá na meditação no monastério, os primeiros dias, eu sentava bem retinho. Por que a gente senta reto? Porque se você senta curvado, a cabeça pesa. A cabeça tem muitos quilos. Se você senta assim, o primeiro minuto é assim, o segundo minuto é assim, o 10º minuto é assim, vai dando dor nas costas. Então a gente senta bem reto, numa poltrona, no chão, numa almofada, puxa para trás, para estar completamente equilibrado todo o equipamento do corpo, que a gente não quer que o corpo incomode. E aí, Julie, eu fui percebendo que meditar é você despertar para os seus sentidos do invisível, despertar para os seus sentidos interiores. Então não é simplesmente você fechar os olhos e falar assim, pronto, estou meditando. Cadê os meus efeitos especiais? Quero uma explosão de luz amarela. Não, não, não. Isso até acontece lá na frente. Mas o que primeiro te acontece é você perceber assim, nossa, meu corpo estava tenso. Observação. Nossa, agora que eu relaxei o meu corpo, eu estou sentindo maior liberdade. Nossa, agora que eu estou controlando a minha respiração, parece que eu estou sendo mais verdadeiramente eu. Nossa, esse monte de pensamentos nem sou eu. Os pensamentos vieram porque as pessoas me pediram. Mas eu não sou os meus pensamentos, eles passam. Pensamentos são convites, eu posso entrar neles ou não. É um ônibus que eu tomo, né? Imagina, a gente tem uma loucura de pensamentos, gente, que cada pensamento é um convite. Ele vem e fala assim, olá, pensa em mim, e você começa a pensar nele. E a maioria das pessoas que não se toca disso, cada pensamento que aparece, ela sobe no pensamento e começa a pensar. É como se você fosse para o aeroporto e subisse no primeiro avião que aparecesse. Onde você vai, não sei, depende. Então os pensamentos chegam, e às vezes são os pensamentos nada a ver. Os pensamentos assim, acho que aquela amiga não gosta de mim. Aí você começa a pensar naquilo. Quando você viu, você foi parar na Bulgária. Gente, e aquilo ganha é um avião força, por né? nada. Impressionante. Pensamentos são convites, a gente deixa eles e só sobe naquilo que a gente escolher subir. E aí, então na meditação, o que começou realmente a me transformar, o tipo de meditação que eu faço chama Natha, que é da linhagem Natha. E ela é baseada em respiração e é baseada no fato de que aquilo que você começa a imaginar, no início é só imaginação, mas logo em seguida a sua energia responde. Como assim? Se eu estou de olhos fechados, eu começo a imaginar uma paz, aí ia ser legal ter paz. Mas aí eu começo a sentir essa paz. E aí eu vou deixando o meu corpo sentir essa paz. E aí minha mente inteira sente essa paz. Essa paz começa a acontecer de verdade. Não é porque é algo abstrato que não é verdadeiro. Tem as coisas que são verdadeiras, concretas. Com isso aqui eu toco um sino. E tem as coisas que são verdadeiras abstratas. E essa paz vai se tornando verdadeira dentro de mim. Então, onde eu colocar a minha atenção, aquilo vai acontecendo. E aí, claro, tem o estudo dos chakras. A gente energiza um chakra ou outro, põe uma cor, visualiza uma esfera de luz se expandindo no peito. Isso vai aumentar o nosso chakra cardíaco, nossa capacidade de amar. Ou então coloca ele aqui, nossa capacidade de concretizar aquilo que é o nosso propósito na matéria, concretizar nossas palavras. E as cores também têm um significado, né? A cor que a gente pensa, e a cor que a gente pensa também, cada cor tem uma vibração. Cada cor tem uma vibração, tem todo um estudo. Então fazer isso começa com uma imaginação, Julie, isso que é lindo. Estou imaginando verde. Verde é harmonia e equilíbrio. Estou imaginando verde. No início, estou só imaginando. Mas aí eu imagino esse verde pulsando e se expandindo, e a minha aura, o meu campo de energia responde. A minha energia que estava, sei lá de qual cor,
começa a ficar verde. E aí esse verde que eu criei começa a trazer harmonia para mim. Nossa, Sati, mas que estranho. Quer ver uma analogia? Quando você canta, seja no chuveiro, seja onde for, você canta e o som é algo que você cria, mas ele começa a trazer aquilo para você. Você canta uma música alegre e aí de repente você está alegre, com uma alegria que você próprio criou e gerou. Você canta uma música de amor e de saudade, você está sentindo saudade. Aquilo vai, mas volta. E a meditação é assim, aquilo vai se retroalimentando e começa a realmente gerar aquela energia em você. É verdadeiro, mas se iniciou na sua criação. E às vezes, então, dentro da sua meditação, às vezes você foca num sentimento, às vezes você foca numa cor, às vezes você faz o on, às vezes você dá uma misturada em tudo. Como que é isso? Tem um catálogo, Julie, de mais ou menos 1.200 meditações. Na verdade, são 1.200 estados da consciência. E aí, antes de meditar, eu em geral planejo, nem sempre, mas eu em geral planejo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu posso primeiro fazer uma meditação que vai começar por Lionassi. Lionassi é, eu vou fechar os olhos e eu vou sentir toda a energia que corre pelo meu corpo. Sentir a energia correndo, como se fosse eletricidade. Passar alguns minutos sentindo Lionassi. Aí depois disso, eu vou fazer, por exemplo, Mavumna. Mavumna é me concentrar no sétimo chakra e sentir que desce dali uma energia que vai, uma energia prateado-branca, que vai descendo e vai tomando todo o meu corpo e elevando a minha consciência. Então, são planos de meditação que a gente vai fazendo, a gente monta uma meditação juntas, tem toda uma caligrafia, mas é uma meditação planejada com objetivos, porque cada coisa dessas traz algo. Daí que nasceu o Rio de Meditação. Eu falo em português coisas que são resultados de meditações muito antigas, planejadas. Então, para te dar um exemplo, tá? Existe uma meditação que a gente sente muito intensamente o poder do agora e a liberdade do agora. E a gente sente uma luz aqui no quarto chakra, você mergulha naquela luz e mergulha de novo naquela luz, até você sentir que esse momento é completamente seu. Que você é isso agora, então isso dá uma grande liberdade. Depois de fazer isso por 10 minutos, aí a gente vai, numa segunda etapa da meditação, visitar, por exemplo, um arrependimento que a gente tem. Por quê? Porque todo pensamento também tem energia, todo pensamento vibra. Todo pensamento tem energia. E tem algum pensamento meu lá atrás que ainda fala assim, nossa, você pisou na bola com a Julie. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu sinto o poder desse instante. Eu sou o Sati agora. E aí eu vou visitar aquele arrependimento de lá de trás e basicamente eu vou até lá, sentindo a energia de agora, como que para dizer, o passado já passou. Pode dissolver esse arrependimento. Você não é mais aquela pessoa que pisou na bola com a Julie, sabe? Então a minha luz do agora, primeiro eu tenho que estar bem forte nela. Aí eu visito aquela memória, dissolvo aquela memória, termino a meditação e mando uma mensagem para a Julie. Eu te amo, Julie. E Então, quer assim dizer, algo ele se pode completou. servir até, então pode servir até como quase uma terapia, é, algo assim que cura. Olha que interessante, com um profundo respeito aos terapeutas. Todo pensamento tem uma energia associada. O terapeuta, ele vai mudar o pensamento para a energia se dissolver. O meditador vai mudar a energia para o pensamento se dissolver. Então é o mesmo processo, mas cada um aborda de um lado. Perfeito. E como faz para quem tem assim esse fluxo de pensamentos muito grande? Quer dizer, eu acho que todo mundo tem esse pensamento que vai e volta e tal. E quando começa a fazer meditação, eu acho que é bem difícil de conseguir realmente, né, abstrair os pensamentos, né? Qual é a melhor técnica? Assim, o pensamento chega e aí você manda ele embora, fala, não é a hora dele agora, mas como que no começo para você, ou você que ensina muita gente, quais são as maiores dificuldades assim que as pessoas têm no começo e que as técnicas ajudam a melhorar? Tem uma coisa super interessante, que é assim,
aquilo que você se concentra vai ser amplificado dentro de você. E todos nós já experimentamos isso. Você cortou o dedo, aí você fica prestando atenção na dor do dedo, aí aquele dedo fica insuportável. Aí você põe um filme, assiste um filme e até esquece do dedo. Todos nós passamos por isso. Onde você coloca a sua atenção, aquilo é amplificado, aquilo recebe energia. Então, para pessoas que têm muitos pensamentos, primeiro eu tenho que contar um segredo super importante. Estamos aqui nos insiders da meditação. Já falamos que meditação não precisa de efeitos especiais, porque o importante é o resultado em você. Mesmo quando você acha que não meditou, se você termina a meditação e fala, nossa, eu estou um pouco diferente, mas não sei se eu meditei. Se você está diferente é porque você meditou. Nada ocorre por nada. Quer dizer, você ficou diferente por quê? Porque meditou. Pode ter sido uma meditação leve, mas meditou. Outro segredo insider é o seguinte. A meditação não precisa ser longa. Ela precisa ser algo que você sinta. E a gente não está buscando a mente vazia de cara. Esse é o segredo. É um dos segredos. Meditar não é ficar com a mente vazia. Ficar com a mente vazia é um dos muitos possíveis estados na meditação e é super prazeroso. Mas não é o objetivo da meditação. É um dos objetivos. E tem gente que desiste de meditar porque fala, eu não consigo ficar com a mente vazia. Nossa, tem tantas outras coisas que você pode fazer na meditação. Então, explicando melhor, o que a gente quer ao meditar é sair da análise, sair do entender e entrar no sentir. Porque quando você vai e mergulha no mar, aquelas férias de verão esperadas, e aí finalmente estou aqui no mar, e aí eu mergulho no mar, a quarentena acabou, você não quer entender o mar. Você quer sentir o mar. Né? Você não quer dar um beijo em alguém e entender o beijo. Mas se você entender o beijo, está tudo errado. E aí, eu acabei de falar que aquilo que você presta muita atenção se amplifica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de entender, a gente vai sentir e a gente vai amplificar o que está sentindo. Então, se eu tenho muitos pensamentos, eu vou sentar, uma postura gostosa, ombros para trás, dou um suspiro, solto, deixo o corpo se encaixar. E aí eu vou sentir o corpo. E no início, Julie, ele não está muito interessante. Mas a gente acabou de falar que tudo que eu presto atenção vai se amplificando. Então, se eu realmente colocar atenção no corpo, sentir o corpo, eu vou falar assim, nossa, tá meio tenso. Não está confortável, né? Esse negócio, né? Nossa. E aí eu vou mandando o corpo relaxar. E aí eu vou sentindo, de novo, a palavra sentir. Eu vou sentindo um alívio. Nossa, é verdade, olha quando eu relaxo as coxas, dá um alívio. Quando eu respiro, eu sinto uma sensação de liberdade. Nossa, eu estou começando a sentir uma energia dentro de mim. E os pensamentos tentam vir, mas você fala, nossa, eu estou sentindo a meditação. Eu estou sentindo esse instante. Talvez eu vá me concentrar numa luz no peito. Estou sentindo essa luz pulsando. E quanto mais eu coloco a atenção, mais intenso fica. Então você mergulha naquela sensação e mergulha e vai sentindo, sentindo e aquilo se amplifica. Então, para quem tem muitos pensamentos, troque o entender pelo sentir. Você não vai ficar com a mente vazia. Ela vai ficar ocupada, mas não de uma análise racional. Ela vai ficar ocupada de um sentir. Que é super Então, por prazeroso. exemplo, essa coisa, porque eu já vi umas meditações também com número, né? Daí se você conta de 120 para 1, é retroativo e tal, porque daí você esvazia a mente, né? Mas aí, na verdade, você não sente, né? Porque você não está focando num sentimento, você só está focando em não pensar em nada. É uma estratégia. Existem escolas que são muito mentais. Isso que você mencionou é uma escola budista. Um dia eu vi um mestre budista fazendo assim. A meditação que ele ensinou foi: pegou a tigelinha. Por que a gente toca o sino? Porque o sino ajuda a focar a mente. E dizem que o som do sino existe em todas as dimensões. Ele existe aqui na matéria, mas ele afeta as emoções, ele existe na mente, ele alcança a alma. Então o mestre lá pegou, aí ele tocou assim: quem tem 100 desejos, tem 100 frustrações. Quem tem 99 desejos, tem 99 frustrações.
Aí eu já tinha entendido onde isso ia, né? Quem tem 98 desejos, tem 98 frustrações. E aí a gente não estava sentindo muito, realmente. Mas o que ele fez foi usar uma estratégia para diminuir o entender. Percebe como é parecida? Porque ele não focou no sentir, mas ele focou em desligar o entender. Você, neurologicamente falando, está diminuindo a atividade da sua parte esquerda do cérebro, que é mais analítica. E você está Então realçando a funciona. parte direita. Oi? Então, na verdade, são só diferentes técnicas, mas todas vão para o mesmo lugar. Todas elas fazem você diminuir a capacidade analítica desenfreada, porque a mente é para ser uma ferramenta útil, não uma ferramenta que te controle. Não é para ela ser compulsória, é para ela ser opcional quando você precisa dela. Mente, vem cá, eu preciso calcular quanto são 2 mais 2. Aí ela vem. Tirando isso, você vai sentir, estar presente. Por isso que uma criança consegue andar por um jardim e ela fala assim, olha essa flor, olha essa cor, olha esse som. Porque ela não está presa num mundo analítico compulsório, pensando, pensando, entendendo, entendendo. Você acha que Ela essa entrou no capacidade sentir. de se entusiasmar com as coisas é algo que sai fora do mundo analítico e só do sentir mesmo, né? Nossa, e nos eleva, né? Isso nos abre o coração, se entusiasmar com o pequeno é uma das grandes receitas da felicidade, né, Julie? Se você não é capaz de ter uma grande alegria com uma coisinha, vai ser muito difícil você ser feliz. Com certeza, nossa, concordo 100%. E, não, muito legal essa da meditação, acho que deu uma super esclarecida geral. E voltando para a parte da energia, acho que esse fone, tirar ele aqui e voltar. Ah, sua voz até melhorou, Julie. A minha voz, na verdade, eu tô super rouca. Eu não tô com É. Covid, mas eu tô com dor de garganta. Então, voltando um pouco na energia, enquanto a gente ainda tem um tempinho, conta um pouco, eu acho que o que que cada um é, pode, dentro de si, né? Igual você falou, todo mundo é capaz de, né? Mas eu acho que não é uma coisa fácil, né? Transformar nem a sua própria energia como a energia do outro e a energia do lugar, enfim. O que que são as melhores técnicas para você conseguir até muitas vezes se dar conta de que a energia não está boa? Porque às vezes eu acho que a gente nem presta atenção também, né? Então, o que que são os triggers, assim, que para a gente perceber que não tá bom e quais são, né, e o que que a gente faz para mudar? Duas coisas, então. Primeiro, para perceber. Já deve ter acontecido com você que às vezes você está escrevendo, está lendo, está em alguma sala, foi anoitecendo, você não viu que escureceu. Aí chega alguém abençoado, liga a luz e fala, nossa, melhorou muito, obrigado. Né? Total, nossa, Super sempre. normal acontecer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente não está atento, a gente vai aguentando firme. E nem sempre é necessário aguentar firme. Nossa energia vai pesando, o nosso humor vai ficando duro, a gente vai se sentindo agoniado, o mundo vai nos oprimindo, a gente aguenta. E é louvável você aguentar, mas nem sempre é sábio você aguentar. Porque às vezes você pode parar e falar assim, olha, tem um monte de energia aqui que não é minha, uma pessoa me olhou feio ali, eu fiquei encolhido, essa pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu fiquei inseguro, pode parar. Porque a gente realmente coleciona pensamentos e energias que não são nossos. Então a gente chega em casa e toma um banho e tira um monte de poeira, que são partículas de coisas externas a nós. Poeira, isso aqui não é meu, limpei. Que tal fazer isso com os pensamentos? Então, se você começa a perceber que você está no seu subóptimo, não estou no meu melhor, eu não sei o que é. Ou, talvez o mais importante não seja encontrar o culpado. Porque a nossa primeira iniciativa é falar, não sei o que foi, é algo que eu comi, é algo que eu falei, não interessa. Tome seu banho mental. Para, respira. E vai dentro de você falar assim, olha, cadê a minha energia elevada? E aí você vai perceber que nós todos somos um mosaico.
Nenhum de nós tem só energia boa. Nenhum de nós tem só energia pesada. A gente tem tudo. Então você vai encontrar, será que é aqui? Essa é a minha energia legal? É essa, é essa? É... Olha, não, ó. Quando eu penso, por exemplo, na liberdade, num pouco de paz, eu consigo encontrar essa energia. Na confiança. Ok, achei. Então eu vou fazer o seguinte. Respirando, eu vou mergulhar minha atenção nela. Porque tudo que recebe minha atenção vai se ampliando. E aí tem técnicas super simples, Julie, da gente, quando você... E eu faço isso muito e as pessoas não percebem. Você inspira o ar normalmente. E aí quando você expira, você expande o seu campo de energia. Inspiro o ar normalmente. E ao expirar, eu sinto a minha energia indo além do meu corpo. Ela se expande. E aí essa energia que vai é a minha energia boa. Não são as outras mais ou menos. Inspiro o ar, ninguém viu. E eu expando. Eu me lembro um dia que eu fui assinar um contrato com o pessoal da Vivo para fazer o aplicativo. Gente, não sou bom de contratos. Assim que eu cheguei lá no prédio da Vivo, eu estava inseguro. E eu percebi porque o meu campo de energia encolheu. Eu fiquei assim, encolhido. Você vê a aura das pessoas no metrô, todo mundo encolhe o campo de energia. Porque você não quer interagir. Só que isso te deixa inseguro. Então eu falei, não, não senhor. Ninguém percebeu, Júlio, mas eu comecei a inspirar e aí eu expandi a minha energia. Você não precisa enxergar, você só sente. Inspiro o ar e ao expirar eu expando aquela energia boa. E aí eu vou criando, é como a energia do mundo é um pouco suja, a água do mundo é um pouco suja, você leva o seu aquário gigante portátil. Eu vou ficar dentro do meu aquário de energia boa. E eu vou gradativamente afetando a energia de quem entra no meu aquário e começa a ficar bem também. Vai interagindo, eu vou estimulando a energia boa das outras pessoas. Mas tudo começa com, primeiro, percepção. Segundo, eu encontro uma coisa boa em mim. E terceiro, eu expando aquela energia boa. Eu faço ressoar. A gente pega uma coisa pequena, mas aí a gente, colocando atenção, faz aquilo ocupar. Aquilo se expande. E a Falando gente em faz isso na ressoar, expiração. Oi? falando em ressoar, você acha que as meditações que são feitas por muita gente ao mesmo tempo, num mesmo lugar, ou mesmo que seja cada um na sua casa, mas no mesmo horário e tal, isso ressoa realmente muito mais? Tem muito mais Isso faz força. uma vibração, muito mais força? Faz. Principalmente quando estão no mesmo lugar. Quando estão separados, depende da capacidade de concentração individual. Aí dá Tá. para coligar, mas depende da concentração. Quando está todo mundo junto, gera uma força super forte. Que eu já vi isso acontecendo de a energia ser elevada, e aí alguém começa a chorar porque se sentiu, dissolveu alguma mágoa, alguma emoção antiga. A pessoa sai de lá diferente, porque a energia do grupo deu ali um chacoalhão nela. Meu mestre também me ensinava que talvez a meditação mais avançada da sua vida não vá ser em grupo. Porque o grupo te puxa para uma média, e é uma média super forte. Mas aí, se você tenta subir, você não sobe muito da média, tá todo mundo ali junto. Para ter o seu ápice, você vai estar sozinho algum dia. Mas o grupo é legal porque também não dá para cair muito. O grupo te leva, e aí você fica Você tem que fazer naquela um pouco de camada. cada coisa, então. Ah, sim, meditar em grupo, sozinho. Mas o momento mais importante da meditação é depois dela. É você manter-se em estado meditativo na sua luz, na sua verdade, para continuar expandindo esse amor e se você tiver muito bom karma, fazendo bons amigos que duram a vida toda. Ai, que coisa boa. Bom, Sati, vai acabar em 30 segundos. Talvez a gente ainda tenha que Tá bom. voltar para se despedir, porque eu acho que senão a gente não consegue deixar salvo. Eu acho que os seus ensinamentos são tão maravilhosos que tem que deixar Obrigado. salvo para as pessoas poderem compartilhar e, enfim, e fazer um pouquinho do que você faz. E te agradeço assim imensamente, Nossa, eu muito, agradeço. muito, pelo seu tempo, pelo seu carinho, por tudo. Você sabe que você mora no coração, assim, muito. Recíproco. Recíproco. E olha, vocês todos estão coligados na gente, vocês estão na mesma energia, gente. Vamos dormir hoje.